Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, muito brevemente uma consideração prévia para que fique claro e que não fiquem dúvidas sobre a nossa posição, nossa do CDS, nesta matéria. Em primeiro lugar, eu diria que a nacionalidade é um dos valores e um dos bens mais preciosos que o país tem que proteger e tem que valorizar. Eu tenho uma leitura muito diferente de algumas das leituras políticas que aqui foram feitas. Ou seja, há uma tendência, e o Partido Socialista tem dado expressão a essa tendência, mas com o apoio, sobretudo, dos partidos à sua esquerda, de que toda a relevância da nacionalidade deve ser posta no critério do solo, ainda há pouco a senhora deputada o disse, e de forma clara e de forma transparente, e que, portanto, o que é fundamental é nascer em território português. Isso é uma mudança da nossa tradição mais antiga e mais histórica, que era baseada, como sabe, nos jus sanguinis e que vem evoluindo e reforçando este conceito de jus solis de há uns anos a esta parte, progressivamente e inclusivamente reduzindo os critérios de permanência, ou seja, reduzindo a entrada legal, reduzindo o tempo de permanência para poder adquirir essa nacionalidade, reduzindo o facto dos próprios progenitores terem que ser ou não portugueses e, portanto, esta é uma tendência que vem sido seguida e com a qual não concordamos. Achamos que a nacionalidade tem que ser tratada com especial cuidado, não deve ser tratada com os pés, e passo o trocadilho, quando eu digo tratada com os pés, é põe o pé em território português, automaticamente é português. Não nos parece que seja a melhor solução. Esta questão dos judeus sefarditas não deixa de ser curiosa, e a argumentação que aqui ouvimos, Sra. Ministra, e convido a refletir um bocadinho sobre isso, não deixa de ser muito interessante, porque aparentemente só o artigo 7º e os judeus sefarditas é que seriam sujeitos à mercantilização, o que para mim não faz muito sentido. Até porque nós sabemos que, noutros casos, há pessoas que chegam a Portugal, vítimas, que é essa a expressão, de tráfico de pessoas até. E para essas pessoas qual é que seria o critério a aplicar? Bom, chegam a Portugal, estão em Portugal, deve, até por justiça, humanidade e outras coisas, que eu concordo, ser atribuída à nacionalidade portuguesa. Mas ser vítima de tráfico não é grave. Mas já ser vítima de mercantilização ou chegar à mercantilização é da maior gravidade. Ou será que não pode haver mercantilização também com este exemplo dos netos de portugueses, que são eles que querem nacionalidade, não são os avós que tiveram uma soma de nacionalidade, como é evidente. Os netos é que querem, os pais não o registaram e invocam o facto de serem netos de portugueses para poderem obter a nacionalidade. E é verdade, sim, Sr. Deputado, há muitos que, quando chegam à idade adulta, têm essa percepção, têm uma ligação ao país, conhecem a sua história, conhecem a história dos seus avós e dos seus bisavós e querem ser portugueses. Eu conheço casos desses em várias partes do mundo, de pessoas que conheci e com quem falei. Portanto, Sra. Ministra, esta é a questão. Quer dizer, é evidente que tráfico, mercantilização, oportunistas, tudo isso pode sempre haver. Agora, esta lei é uma lei de reparação histórica e a pergunta que eu lhe deixo agora, mesmo a terminar, Sr. Presidente, e sendo factual, também não faz nenhum sentido o argumento que eu ouvi aqui que isto não se pode resolver regulamentarmente. Porque a lei está bem feita, a lei é justa, foi aprovada por unanimidade, defendida pela doutora Maria de Belém, na altura Presidente do PS, defendida pelo deputado do CDS, Ribeiro e Castro, foi aprovada por unanimidade. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, para rebater este argumento de que não pode o regulamento alterar o que está na lei, eu pergunto-lhe onde é que está na lei que são as comunidades que fazem essa certificação. Não leio. Na lei não diz. Na lei não diz. Não diz que são as comunidades que fazem a certificação. Portanto, foi o Estado português, através de regulamento, que atribuiu às comunidades essa competência. Se o Estado português pôde atribuir às comunidades, por regulamento, essa competência, também pode alterar o regulamento no sentido de o tornar mais exigente. Ou seja, por exemplo, de o próprio Estado ter, porque é um ato discricionário, não é, Sra. Ministra? Quer dizer, não é automático. O Governo decide. E se o Governo decide, só decide verificada a ligação efetiva a esse ato de reparação que se pretende para os judeus sefarditas. Se necessário for, a mim não me choca que seja exigido até um ato presencial em todos os casos de dúvida. Isso tudo bem, mas é não tocar na lei e regulamentarmente resolver essas mesmas questões, o que me parece perfeitamente possível. É essa a pergunta que lhe deixo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância também. Tem muito tempo a mais para mim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, foram colocadas questões que têm naturezas absolutamente diferentes.
Umas prendem-se com a organização e o funcionamento dos serviços de registro notariado na parte da nacionalidade e da capacidade que eventualmente os serviços possam ter ou precisar de ter para responder mais adequadamente aos pedidos que são, ao conjunto de pedidos que são formulados. Outras questões têm a ver apenas com o modo como esta forma de aquisição de nacionalidade está a ser divulgado a nível internacional e saber o que é que se pode fazer relativamente a isso. E outras questões que têm mais uma dimensão mais normativa, em que basicamente aquilo que está em causa é saber, ponto 1, a lei tal como está permite-nos, do ponto de vista, permite-nos avançar para uma regulamentação que condicione a aquisição de nacionalidade relativamente a este grupo específico. A exigência de laços de ligação efetiva ao território nacional. E depois, a outra questão, que é importante, é a questão do limite temporal. Deve-se ou não estabelecer um limite temporal para isto. E relativamente às questões associadas à máquina, digamos, dos registros e notariado, eu diria que não será esse o problema fundamental. Nós temos que ser capazes de responder, ter capacidade para responder à demanda que tivermos. E, portanto, é a nossa obrigação organizar-nos para conseguirmos responder. Esse não é o problema fundamental que aqui está em causa. Quanto à questão e é óbvio que vai ser preciso reforçar indiscutivelmente, nós temos a noção de que neste momento temos dificuldades ao nível da resposta, que os registros centrais e as 42 conservatórias que em todo o país tratam deste processo de nacionalidade não estão a ser suficientes para responder, para dar resposta, sobretudo, ao aumento de pedidos que foi surgindo nos últimos anos. Portanto, precisamos de encontrar aqui respostas de natureza diferente. As respostas nem sempre passam por juntar mais gente. As respostas podem passar por criar outros processos de fazer. E aqui, neste caso, por exemplo, nós temos de trabalhar no quadro da instituição mais próxima, temos um projeto que visa transformar o processo da nacionalidade num processo essencialmente eletrónico. Pronto. O que, do nosso ponto de vista, libertaria muitos meios e facilitaria até não só o acompanhamento do processo e asseguraria maior transparência ao processo, como, obviamente, facilitaria também o trabalho e implicaria menos meios, dispêndio de menos meios por parte dos serviços de registros e notariado. Quanto à questão da publicidade, da forma como isto tem estado a ser publicitado, bem, eu diria que é difícil fazer alguma coisa. Nada do que está a ser dito é falso, sejamos claros, não é? Portanto, nós não temos propriamente publicidade enganosa. Aquilo que ali está é verdadeiro. É mau, mas é verdadeiro. Nós, na conversa que tivemos, eu e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, com os representantes das duas comunidades, essa questão foi colocada e os representantes das duas comunidades disseram-nos que, em primeiro lugar, que nomeadamente em Israel, que era proibida a publicidade por advogados, e portanto não seriam advogados diretamente a promover aquela publicidade, e em segundo lugar, que eles próprios já teriam diligenciado junto de algumas comunidades locais, no sentido da publicidade não ser feita nos termos em que estava a ser feita. Mas a verdade é que isso não produziu os resultados que esperavam. E, portanto, nessa matéria, nessa parte também, não há muito que se possa fazer. Fica-nos então a dimensão normativa. Eu não queria entrar aqui em discussões sobre os critérios, sobre a história dos critérios. Portugal já teve vários critérios. Quando Portugal era um império, o critério era o jus soli, porque era o critério que cabia, que fazia sentido numa lógica de império. E, portanto, os critérios foram variando em função também das circunstâncias do país, das características do país e da forma como o país olhava para ele próprio e integrava ou não todas as parcelas do território nacional, que em determinados momentos eram vastíssimas. E, portanto, aqui aquilo que fomos tendo nos últimos anos foi uma conjugação dos jus solis com os jus sanguinis, estabelecendo-se um equilíbrio, e eu acho que, de facto, esse é um caminho saudável, e que é um caminho apropriado na definição de critérios de nacionalidade.
É preciso dar uma resposta a pessoas que vivem cá, que fizeram a escolha de ter a sua vida aqui, que vieram para Portugal e que aqui pagam os seus impostos, que aqui trabalham, que ajudam a construir este país. É preciso ter uma resposta do ponto de vista da naturalização e eu penso também que é preciso ter uma resposta para pessoas que, sendo filhos de portugueses, foram eventualmente obrigados a sair do país, alguns em condições particularmente difíceis de imigração, num contexto económico adverso, e que, portanto, nasceram num outro lugar e que mantenham ou queiram manter ligações ao território nacional. Pronto. Mas, para mim, o ponto de honra, o ponto-chave é esse. É que que as pessoas queiram, mantenham ou queiram manter uma ligação efetiva com o todo nacional, uma ligação com Portugal. Nós temos dificuldade em sindicar, obviamente, as intenções de cada um. É difícil. Agora, podemos estabelecer critérios que nos permitam, objetivamente dizer que, naquela situação concreta, aquela pessoa, obviamente, tem intenção de se ligar a Portugal, de manter uma ligação mais próxima com Portugal. De que forma falaremos a seguir? Perguntaram-me também se devia ou não haver um limite temporal para este processo. O meu ponto de vista é o de que devia existir um limite temporal. E eu defendo até mesmo que, provavelmente, considerando o simbolismo, que o limite podia ser qualquer coisa que aproximasse isto dos 10 anos, por exemplo, dos 10 anos da entrada em vigor da lei. Não penso que seja sustentável uma reparação eterna. Acho que 10 anos dão tempo suficiente para aquelas pessoas que, ou seja, isto foi suficientemente divulgado, para aquelas pessoas que efetivamente têm interesse em manter esta ligação, tenham qualquer chamamento, pronto, que estabelecerem de facto agora, regularizarem a sua vida, o seu processo e, portanto, adquirir nacionalidade. Penso que não faz muito sentido termos uma lei destas que não tenha um limite. As reparações, a reparação deve ter, do meu ponto de vista, um limite. Quanto à forma de agir, do meu ponto de vista, nós não podemos, a partir desta lei, regulamentar o que já foi regulamentado. O legislador concedeu, através daquela lei, uma habilitação ao Governo, portanto, cuidado, isto é uma lei orgânica, concedeu uma habilitação ao Governo para legislar regulamentando. E o Governo regulamentou daquela maneira, esgotou-se ali. De outra forma, o risco que nós corríamos era que, relativamente a um determinado diploma, fosse possível, um diploma emanado do Parlamento, que fosse possível ao Governo vir, através de sucessivas regulamentações, eventualmente até distorcer por completo o sentido original da autorização que tinha sido dada no sentido de regulamentar. E, portanto, para mim, nós não temos, neste momento, uma habilitação para regulamentar. E, por isso, era importante que houvesse uma intervenção legislativa mínima, mas que fosse uma intervenção que permitisse a regulamentação. Eu, a impressão com que fiquei, da conversa que tive com ambas as comunidades, tudo apontava no sentido que haveria um consenso sobre a utilidade em se regulamentar esta lei, no sentido de se estabelecer aqui critérios que permitissem aferir de uma ligação efetiva ao território nacional. Perguntam-me, mas que critérios podem ser estes? Bem, eu diria que são múltiplos e que não podem passar pelo conhecimento da língua portuguesa. Não é? Portanto, obviamente, tem que haver da parte destas pessoas uma atitude relativamente ao território de Portugal e relativamente ao resto da comunidade portuguesa de aporre de qualquer coisa, de contacto, de investigação científica relacionada com Portugal, de investigação histórica. Quer dizer, tem que haver aqui, de facto, uma ideia de, olha, eu redescobri as minhas raízes e quero conviver com elas. Pronto. E esse querer conviver com elas não é ter um documento e ficar não importa onde, não é? E eventualmente votar no dia da eleição. Eu acho que, de facto, conviver é outra coisa. Conviver é fazer parte de uma família. Pronto. É ter uma aproximação à família, à grande família nacional. Pronto. E isso, do meu ponto de vista, passa por se criarem, efetivamente, aqui um conjunto de critérios que se podem encontrar, que acho que não será muito difícil ao nível da regulamentação depois que o Governo faria, mas não vejo que o Governo possa fazê-lo sem precedência de norma habilitante.